E aí galera, belezinha? Estamos de volta com o primeiro vídeo de 2020 e abrindo o segundo ano do canal. Então eu gostaria de agradecer ao pessoal que me acompanhou nesse primeiro ano. E se você é novo aqui, já aproveita e inscreva-se no canal, pois tem muito conteúdo novo chegando. O ano passado fiz uma visita a Santos e testei a Super Soco TS e a Super Soco TC, ambas importadas pela Big Green. Se vocês não viram o vídeo, eu vou deixar o link aqui em cima e na descrição do vídeo. Esse ano eles começaram a importar o modelo topo de linha da Super Soco, a TC Max. Testei a TC Max durante um final de semana e nesse vídeo vou mostrar de forma detalhada minhas impressões. Então clica no curtir, pega a pipoca e sem mais delongas vamos ao vídeo review da Super Soco TC Max. É isso aí galera, eu tenho aqui para apresentar a vocês a primeira Super Soco TC Max do Brasil, importada e distribuída pela Big Green. Uma moto 100% elétrica que vem fazendo muito sucesso na Europa. Mas antes que alguém pergunte, já vou responder. Se trata de uma moto elétrica, então precisa sim de habilitação do tipo A e também precisa ser emplacada junto ao Detran do seu estado. Confira no site do Detran de seu estado, pois sei que em vários estados do Brasil esse tipo de veículo é isento de IPVA, por ser elétrico. Vou também deixar o contato do pessoal da Big Green na descrição do vídeo. Só falar que viu o vídeo aqui no canal e Workshop Brasil. O design dessa moto é muito elegante, com base no estilo Café Racer, que tem suas raízes nas motos da década de 60. Por onde passei nos testes, as pessoas paravam para olhar, e não é para menos. A Super Soco faz dois modelos de TC Max, uma com roda de liga leve e essa aqui que eu testei com rodas raiadas. Esse modelo com roda raiada é o topo de linha deles. E claro, para fazer jus ao estilo Café Racer, precisa ter rodas raiadas. Já que falamos em rodas, nesse caso, rodas com raios oferecem vantagens em relação a rodas de liga leve. Por serem mais resistentes, pois os impactos são absorvidos pelos raios e se for danificada, pode ser reparada. Por esse motivo, motos do tipo Big Trail quase sempre são equipadas com rodas raiadas. E claro, ele tem uma desvantagem, ele é mais pesado que uma roda de liga leve. As rodas são aro 17, então fica fácil trocar o pneu no futuro, pois a maioria das motos do mercado vem com rodas aro 17 também. O pneu dianteiro é um 90-80-17 e o traseiro é um 120-70-17. Ambos tubeless, sem câmara de ar. Tenho certeza que aqui todos querem saber sobre o motor. Essa máquina vem equipada com um motor central de 3.000 watts nominal e que tem a potência máxima de pico de 5.000 watts. Isso mesmo, 5.000 watts. Segundo o fabricante, o torque máximo é de 180 Nm, que convertendo seria algo em torno de 18 kgfm. E por ser um motor elétrico, esse torque está sempre disponível em todas as faixas de rotação. Por ser um motor central, ele usa uma correia dentada para girar a roda traseira. A grande vantagem do motor central é que ele oferece um melhor desempenho e uma melhor distribuição de peso na moto. Porém, ele tem um custo muito mais elevado comparado aos motores de cubo. O coração da Super Soco é uma unidade de controle inteligente, que verifica regularmente o estilo e o comportamento de condução de cada piloto. Ela fica localizada onde numa moto convencional a combustão ficaria o radiador. O pessoal da Big Green deixou essa moto comigo com a bateria 100% carregada, porém não veio o carregador. A bateria é removível e para ter acesso a ela, você vai precisar da chave. Virando a chave para a direita, o suposto tanque de combustível abre e dá acesso à bateria. Essa é a maior bateria de íons de lítio que eu já vi em uma moto elétrica.
São 72 volts e 45 ampere. Essa bateria é muito grande e vem equipada com um sistema BMS de ponta. Para retirar a bateria, você primeiro precisa desligar a chave geral, em seguida desconectar o cabo de energia e por fim usar a chave para destravar a bateria do compartimento. Essa bateria é enorme e muito pesada. São 170 células 18650 de excelente qualidade. E se você pretende andar com essa bateria de cima para baixo, pense duas vezes, pois ela é muito pesada. Pensando nisso, o fabricante também oferece a opção de carregar a bateria diretamente na moto, através dessa pequena porta coberta por borracha. E como disse, essa bateria vem com o que há de melhor no mercado. Segundo o fabricante, essa bateria tem a vida útil de 5 anos e 700 ciclos. Não significa que depois disso a bateria não funcionará mais, apenas perderá performance. Essa bateria também oferece Fast Charge, que é conhecida como carregamento rápido, onde uma carga de aproximadamente 20 minutos oferecerá uma autonomia de aproximadamente 20 a 30 km. Uma carga total de uma bateria zerada demorará algo em torno de 5 a 6 horas. Por fim, virando a chave para a esquerda, no sentido anti-horário, o banco é destravado e dá acesso a um pequeno compartimento que você pode guardar alguns objetos pequenos. E também dá acesso a alguns fios e componentes eletrônicos. Falando no banco, ele é bem confortável, revestido em couro de boa qualidade. Eu não senti nenhum desconforto durante meus testes. Ao receber a sua Super Soco, você irá receber a chave reserva em uma caixa separada. Essa apresentação é padrão em todos os modelos da Super Soco. Dentro da caixa vem o manual, que infelizmente nessa unidade que eu testei estava 100% em chinês. E por fim a chave, com controle tipo FOB. A chave em si não é usada para ligar a moto. Como mostrei anteriormente, ele serve para destravar a bateria e também remover o banco. Para ligar, basta destravar a moto através do controle e em seguida apertar o botão Start Stop. Uma animação tipo Staging será apresentada no painel e a moto estará pronta para andar. A moto conta com um alarme. Quando ativado, o botão Start Stop fica piscando. Lembra aquele LED vermelho que pisca dentro dos carros com alarme. Mas o problema é que aqui nesse caso, o botão que liga a moto fica piscando. E um curioso que estiver passando na rua pode apertar o botão, o que irá acionar o alarme. Por sorte, o alarme dura apenas alguns segundos, se ninguém continuar mexendo na moto. Caso o descanso da moto seja recolhido, ou mesmo a moto seja empurrada, o motor irá travar e o alarme continuará tocando. E eu já ia me esquecendo, a chave também é usada para travar o guidão, mais um dispositivo anti-furto da Super Soco TC Max. Essa moto tem uma aceleração muito parecida com motos de 125 e 150 cilindradas a combustão, e claro com uma arrancada mais forte, por ser elétrica. Tem força e disposição para subir qualquer morro com tranquilidade. Uma outra pergunta bem frequente aqui no canal é sobre a velocidade máxima. São 3 modos de condução, sendo o modo 1 limitado a 50 km por hora, o que sinceramente dá para andar tranquilamente em grandes cidades. O modo 2 chega a 70 km por hora e o modo 3 que libera a potência máxima do motor e da bateria, chegando a 100 km por hora. Esses modos não são apenas limitadores de velocidade,
Em meus testes, percebi que ele muda também a sensibilidade do acelerador. Eu não consegui atingir a velocidade máxima de 100 km por hora, porque no meu percurso de teste tinha muita valeta, mas tenho certeza que ele chega a 100 km por hora, como promete o fabricante. Aqui vai um vídeo da aceleração em FPV. Também dá para vocês terem uma ideia do barulho que o motor faz, praticamente nulo. Reparem que quando a placa de valeta está visível, eu já começo a frear. Essa moto te proporciona uma velocidade de aceleração mais do que suficiente para andar dentro de nossas cidades. Dá para fazer ultrapassagem com confiança e segurança. O painel é bem parecido com o da TS e da TC, porém nesse modelo a velocidade do painel vai até 110 km por hora. Se trata de um painel bem minimalista, para manter o estilo Cafe Racer. Porém ele é bem completo, mostra o modo de pilotagem, distância, odômetro, carga de bateria, temperatura da bateria e muito mais. Isso tudo porque ele combina um painel analógico com um painel digital, na minha opinião de muito bom gosto. Os freios são hidráulicos e há discos nas duas rodas. Mas o que causa certa estranheza para o pessoal que anda de moto é que o freio traseiro não é no pé, ele fica no manete do lado esquerdo. Já o manete do lado direito é padrão, com o freio dianteiro. Outra coisa que quem já anda de moto a combustão irá estranhar é a ausência do freio motor. Mas depois de 5 minutos andando nessa moto, já terá acostumado. Infelizmente, a TC Max não conta com ABS, porém ele conta com CBS, que é o freio combinado, o mínimo para ser homologado hoje no Brasil. Tanto o freio traseiro como o dianteiro usam discos de 240 mm, com 3 pistões na dianteira e 1 pistão na traseira. Os freios me passaram bastante segurança durante meus testes, e não tive nenhum problema. Por ser uma moto altamente tecnológica, ela possui todas as iluminações em LED, o farol dianteiro com projetores em LED, piscas dianteiro e traseiro, e também a luz de placa. Tudo em LED mesmo, oferecendo uma excelente visibilidade noturna. E essa moto é muito leve, com pouco mais de 100 kg. É mais leve do que uma Honda CG 125, portanto muito fácil de manobrar. O conforto e a ergonomia dessa moto ficou perfeita para mim. Eu tenho 1,83 m, meu joelho ficou bem no limite do tanque. Eu acho que alguém mais alto do que eu teria um certo desconforto, com o joelho batendo no aplique do tanque. O quadro é em treliça com balança traseira em alumínio. A balança em alumínio você encontra somente em motos de médio porte para cima. A suspensão dianteira e traseira são iguais aos do modelo TC e TS. É um casamento perfeito entre quadro e conjunto de suspensão, provendo um bom conforto nas nossas ruas. Parado, eu consigo plantar ambos os pés no chão, então essa moto é excelente para pessoas de baixa estatura. Já a pedaleira não tem ajustes como o modelo TC e TS, porém esse pezinho é retrátil, de melhor qualidade. O guidão dessa moto é quase reto, deixando seu corpo levemente pronado para frente, dando um ar mais esportivo e o look de Cafe Racer. Ele também é bem mais curto que o guidão da minha moto, então fica bem fácil de andar nos corredores. Já o guidão da TS e da TC era mais alto. Outra coisa que eu gostei bastante foi a visibilidade do retrovisor. Eles ficam bem posicionados e mesmo sendo pequenos provém ótima visibilidade. O entre-eixo é bem curto, deixando a moto bem ágil e fácil de manobrar no trânsito, perfeito para a cidade. A TC Max também oferece um aplicativo de celular. Eu não tive a oportunidade de testar devido ao curto período que fiquei com a moto.
No aplicativo ele mostra o nível da bateria e a autonomia restante, e também mostra os trajetos já percorridos. E olha que bacana! Ele conta com um sistema de diagnóstico, que é possível fazer um scan completo do sistema eletrônico e solucionar problemas. A galera sempre pergunta se esses veículos podem tomar chuva. A TC Max pode sim. Ele vem certificado com IP65. Pode tomar chuva e entrar em água de até 28 cm de profundidade. Porém, o fabricante não recomenda o uso de lava-jato à pressão, pois pode danificar alguns componentes eletrônicos. Mas chuva pode ir sem medo. Antes de eu falar do preço, gostaria de lembrar que eu não estou vendendo e também não tenho influência no valor da moto. Recomendo entrar em contato com a Be Green para os valores atualizados. Essa unidade que eu testei é a única deles, e estão para receber algumas unidades novas em breve. Eles me informaram que o valor seria algo em torno de R$30 mil, mas como não passou por toda a parte burocrática, esse valor pode mudar. Então, como eu disse, entre em contato com o pessoal da Be Green para saber o valor e a disponibilidade de estoque. Vou deixar o WhatsApp e o Instagram deles aqui na descrição do vídeo. Os pontos negativos para mim foram bem poucos. A começar pelo manual, que tinha que pelo menos ter uma versão em inglês, preferencialmente em português. A bateria é removível, mas com esse peso todo, eu acho que o pessoal vai mesmo carregar diretamente na moto. Não é nada agradável andar com essa bateria na mão. Esses dois pontos são pequenos detalhes, mas o que eu acho que poderia ter seria um ABS. E por fim, o preço. Eu achei um pouco caro comparado ao valor da Super Soco TC normal. Mas acho que por enquanto não temos nada nesse valor com motor central. Quem sabe mais para frente esse valor fique mais acessível. Agora, quanto aos pontos positivos, são tantos que fica difícil listar todos aqui. Vou falar aqui o que mais me impressionou. Qualidade do material e acabamento. Motor central bem potente. São poucos modelos disponíveis hoje no mercado com motor central. A ergonomia e também a dirigibilidade. E por fim, a tecnologia embarcada. Com certeza é a melhor moto elétrica que eu já testei aqui no canal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem um like aqui para me ajudar, comentem e compartilhem o vídeo com amigos e familiares. Se tiverem alguma dúvida, escreva aqui nos comentários abaixo. Evite mandar pergunta privada, pois a sua dúvida pode ser o mesmo de outras pessoas. E se chegaram até aqui, parabéns e muito obrigado. No próximo vídeo eu vou falar da scooter da Super Soco. E por hoje é só, galera. Valeu!